Olá, um bom dia para você. É muito bom ter você conosco na manhã de hoje para esse que é o nosso terceiro culto online. Isso mesmo. Nós estamos fazendo o nosso culto única e exclusivamente para ser transmitido pela internet. Nós ainda estamos aqui com algumas experiências, você já deve ter notado, né? Os nossos ambientes são diferentes. Estamos então procurando um lugar para a gente se adequar a essa nova modalidade de culto, até que então o governo novamente nos diga, olha, agora passou, aos poucos nós podemos iniciar, tomando os devidos cuidados. Então nós esperamos que isso aconteça. Até lá nós nos comunicaremos com você nos momentos de culto aqui. E não pense que é porque você está em casa e nós estamos gravando este momento que ele perde a sua importância. Momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus, ele continua de igual forma edificando as nossas vidas. E em boa medida isso depende também de você, de como você se achega diante de Deus, não somente no domingo, mas também ao longo de toda a semana, como você tem se comportado diante das notícias que você ouve. E quem sabe na manhã de hoje, depois de sermos a semana inteira bombardeados por informação e por preocupação, seja o momento de nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo, sentarmos como família e termos esse momento de gratidão ao nosso Deus, de culto ao seu santo nome. Para esta manhã, eu quero fazer uso de uma passagem que nós encontramos no Antigo Testamento. Se você quiser acompanhar da sua própria Bíblia, como você é incentivado em todos os cultos, faça de igual forma. Nós queremos abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, um livro lá no Antigo Testamento. Eu quero convidar para que, se você tem acesso, abra 1 Crônicas, capítulo 22, o versículo 12. O contexto dessa palavra, Davi, o pai de Salomão, os dois reis conhecidos do Antigo Testamento. Num determinado momento, Davi ele não seria aquele que construiria o templo ao Senhor, mas sim o seu filho Salomão. E aí então um pai dá orientações para o seu filho. E é nesse contexto de palavras de sabedoria, palavras de conselho de um pai para um filho, é que nós temos essa palavra que nos saúda no domingo de hoje. E assim então Davi diz ao seu filho Salomão: que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele puser como líder de Israel. Que o Senhor, o seu Deus, lhe dê prudência e entendimento. Meus irmãos, nos últimos dias, nas nossas orações, nós temos clamado da parte de Deus sobre nós, que o Senhor nos dê prudência e que o Senhor nos dê entendimento. Entendimento para nós compreendermos o que realmente está acontecendo e aquilo que nós realmente podemos fazer como discípulos de Jesus aqui neste mundo. Prudência de igual forma. Como eu comentei com algumas pessoas, para muitas pessoas, quando o assunto é o novo coronavírus, parece que tudo se resume a uma escolha entre economia ou saúde. Quando nós pedimos de Deus prudência, nós estamos pedindo que o Senhor nos dê um entendimento que vá além de posições opostas e tão opostas entre si, como se nós fôssemos capazes de escolher uma coisa ou outra. Nós não temos nada nas nossas mãos. Nós não temos resposta nenhuma que saia, que flua de nós mesmos. Este é um tempo que nós temos para entregar ao Senhor e dizer: Senhor, enquanto nós não compreendemos toda a situação, que o Senhor nos abençoe com essas duas coisas, prudência e entendimento. Por isso, para esse primeiro momento de oração, eu quero convidar para que você reflita sobre essa palavra na manhã de hoje, deste culto que nós realizamos na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E enquanto nós refletimos sobre essa primeira palavra,
Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor e como nós fizemos no último culto, foi uma experiência muito interessante, muito bacana, né? Nós tivemos aí um casal e hoje então nós temos um casal e a sua filha, né? Então o Valmor, a Eliane e a Carla prepararam neste momento aí uma canção de louvor ao nosso Deus, que também vem ao encontro desse momento e nos faz e nos leva para mais perto de Deus, para esse momento de reflexão. Fique com essa canção, reflita sobre esse texto bíblico e daqui a pouquinho nós voltamos com alguns avisos para a manhã de hoje. Até mais. E nós voltamos com 3 avisos bem importantes. Guarde esses avisos. O primeiro deles é que a nossa secretaria ela já está aberta. Isso mesmo.
mas não nos moldes como nós tínhamos ela. Então você pode vir aqui, fazer a sua contribuição, você pode presentear com os produtos da nossa livraria, você pode né, ter ali acesso ao que mais você precisar da Secretaria da Paróquia. Tá? Nós já estamos atendendo, seguindo todas as orientações dos órgãos governamentais, né? A saber, a distância entre a pessoa que atende e também a pessoa que está sendo atendida, né? Com álcool gel para higienizar as mãos. Tomando esses cuidados, nós aos poucos vamos retomando essa atividade aqui da nossa paróquia. A segunda coisa muito importante é um convite para você. Nós temos diversos grupos de estudo bíblico espalhados pelo menos em 3 municípios, né? E nós, com essa ordem de não ter aglomeração, nós então deixamos o estudo bíblico um pouquinho de lado, né, no final de março, mas abril nós queremos propor algo diferente. Qual é a ideia? A ideia, e está tudo preparado, foi preparado um estúdio aqui no berçário da nossa comunidade, tá? Para que a gente tivesse uma transmissão ao vivo. A transmissão ao vivo ela funciona o seguinte: na quinta-feira à noite, às 20 horas, pelo canal do YouTube, aqui da comunidade evangélica de Rio Antinhas, nós teremos a transmissão do estudo bíblico. Tá? Dá para você interagir com perguntas, né? Então a gente fará uma exposição de um texto bíblico, eu e a Carol, tá? A gente vai fazer a exposição do texto bíblico e depois nós teremos ali também um espaço para perguntas relacionadas ao texto bíblico em si. Tá? Então você é convidado, quinta-feira agora, tá? Às 20 horas, pelo YouTube. O link será disponível também, né? Será disponível ali no Facebook e também nos grupos de distribuição do WhatsApp das nossas comunidades. Quinta-feira à noite, às 20 horas. Terceiro aviso, muito, né? Tem gente que gosta de culto online pelo fato de que não tem oferta. A gente propôs algo diferente para você neste domingo. Né? A gente aí tem alguns cultos e a gente não teve as ofertas. E a nossa oferta, nós queremos realmente que a gente, quem sabe você já ouviu por aí, né? Mas nós vamos ofertar cada um de maneira individual, ninguém precisa ficar sabendo do valor, de quanto vai ser depositado para o Hospital Bom Jesus. Você encontra também aqui a conta ao lado. Se você quiser fazer a sua doação, se você quiser fazer uma transferência, fique à vontade. Fazendo isso, você estará abençoando a vida de muitas pessoas. Quem sabe a minha vida, a sua própria vida, a vida dos nossos familiares. Então, aproveite esse momento. Se você tem condições, o pessoal do hospital disse assim, qualquer valor é bem-vindo. Então, qualquer valor que você puder dispor para este fim será muito bem-vindo. São esses os nossos 3 avisos e daqui a pouquinho, então, depois da próxima canção, nós voltamos aonde nós queremos ter um momento de reflexão na presença de Deus. Até mais.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que estejamos sinceros ao seu falar na manhã de hoje. No último culto, nós conversamos um pouco a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Um sermão conhecido de Jesus. Um sermão onde Jesus ele fala a respeito das últimas coisas, dos sinais que haverão de acontecer para que então haja a consumação de todas as coisas de forma definitiva. Os discípulos olham extasiados para aquelas construções, eles olham para o templo e dizem que grande construção, e Jesus frustra um pouco os planos dele, de cada um dos discípulos, quando ele diz, olha, isso aqui um dia tudo vai deixar de existir.
E os discípulos perguntam, mas Senhor, que sinais são esses? E Jesus então fala a respeito dos sinais dos últimos tempos, mas a voz do nosso Senhor continua nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Não seria diferente no capítulo posterior, no capítulo 25, do qual nós queremos refletir na manhã de hoje. Se você tem sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e nós faremos essa leitura de maneira conjunta. Eu aqui e você na sua casa com a sua família. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias, elas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo, elas para comprar o óleo, chegou então o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Meus irmãos, esse texto do Evangelho de Mateus, ele é simplesmente formidável. Por quê? Porque ele deixa muito claro todo o preparo que houve por parte de um grupo de pessoas e todo o despreparo que houve por um outro grupo de pessoas. Deixa eu tentar explicar isso. O texto em questão, ele nos fala de um contexto de casamento. E contextos de casamento, eles são diferentes entre si. Eu achei muito interessante quando eu vim aqui para Rio Antinhas e o que me chamou a atenção foi casamentos com muitos convidados, com muitas pessoas. Antes, quando eu era pastor em Navegantes, estava acostumado com casamentos pequenos, muito pequenos em relação aos que nós temos aqui. Até que eu fui percebendo que aqui as famílias são grandes, as pessoas se conhecem, elas sabem da vida uma da outra e assim tudo gira em torno daquele grande banquete aonde vizinhos, familiares, amigos, todos se reúnem para um momento de celebração junto com o casal recém-casado. Ou seja, é um contexto totalmente diferente das grandes cidades, onde nós convidamos um número pequeno de pessoas. E o que eu quero dizer com isso é que os contextos de casamento, eles são diferentes entre si nos dias atuais. Tente imaginar os casamentos da forma com que eles aconteciam há 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. Eles eram ainda mais diferentes. E eu não quero investir um longo tempo com vocês na manhã de hoje explicando como acontecia um casamento nos tempos de Jesus. Mas o que tem que ficar claro é que alguns convidados, as damas de honra, elas esperavam a chegada do noivo e elas tinham que estar preparadas. Se Jesus encaixa essas palavras após um discurso escatológico, um discurso falando a respeito dos sinais dos tempos, dos fins dos tempos, nós temos que perceber que Jesus quer alguma coisa em relação aos seus discípulos. E se Jesus quer alguma coisa em relação aos seus discípulos há 2000 anos atrás, certamente Ele também quer passar o recado para nós
discípulos de Jesus 2000 anos depois. O que Jesus quer com essa parábola? O que Jesus quer ao contar essa história para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento? Jesus quer simplesmente que nós sejamos prudentes. Que nós sejamos prudentes. Prudentes são aquelas pessoas que estão preparadas para toda e qualquer situação. Nós estamos passando um momento como nação, como cidade, como mundo, um momento muito difícil. Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira. E antes de vir aqui gravar esse programa, antes de ter esse momento de reflexão com vocês, eu acabei de ouvir secretários e pessoas entendidas, estudiosas da Organização Mundial de Saúde, falando a respeito da crise sanitária, da crise de saúde e da crise econômica que esse vírus traz consigo. Quando nós ouvimos as pessoas nas ruas, o assunto não é outro senão esse: a preocupação com a economia e com a saúde. Eu oro do fundo do meu coração para que eu esteja errado ao ponto de achar que virá sobre nós ainda algo um pouco mais sério, ou talvez muito sério, nós não sabemos. Eu oro para que aquelas pessoas que dizem isso não vai ser nada, eu oro para que elas estejam certas. E daqui a algum tempo me chame de uma pessoa escandalosa ou que faz um alarde muito grande. Eu oro para que elas estejam certas. Mas se nós seguirmos os mesmos passos de outros lugares no mundo, nós teremos que enfrentar situações de crise ainda maiores. A grande questão é como nós enfrentaremos estes momentos de crise. Eu imagino que o sonho de todo pai e toda mãe seja com que, ao longo do tempo, os seus filhos adquiram autonomia em relação a eles. A gente trabalha para isso e, com isso, boa parte da educação com os nossos filhos. Mas existe uma coisa interessante. Como você vai saber, de que forma você vai saber que tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que você repetiu ao longo de toda a sua vida, deu certo ou não deu? É apenas no momento onde os filhos estão longe dos seus pais. Ali, os valores que eles adquiriram, que eles aprenderam, serão colocados em xeque. Ali, os valores que eles aprenderam ou deixaram de aprender, vai ser colocado e vai passar pelo fogo, vai ser provado. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando as crises se abatem sobre nós, são os grandes momentos onde nós provamos para nós mesmos e para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor, seja para quem for, se nós aprendemos alguma coisa no convívio com Deus. Quando nós colocamos os nossos princípios e os nossos conceitos em prática, ali fica demonstrado de uma maneira muito contundente aquilo que nós realmente cremos. Se você tem crido em Jesus Cristo, se você tem meditado na sua palavra, você saberá como passar por esse momento de crise, de dificuldade e sair fortalecido, não em você, mas em Deus. Este é o grande desafio que nós temos daqui para frente. Eu não quero com isso dizer que nesse momento nós somos como crianças distante do seu pai e da sua mãe, que nós somos discípulos de Jesus distantes do seu Senhor. Não estou querendo dizer isso. O que eu quero dizer é que as crises, elas nos mostram quem realmente nós somos. As crises nos mostram se nós realmente temos aquele óleo reserva para as nossas lamparinas, para que quando o noivo chegue, nós estejamos ali prontos, para que quando a porta abrir a gente entre e possa viver e desfrutar deste momento com o noivo. Usando essa parábola que Jesus nos conta. O desejo de Deus para as nossas vidas é nos restaurar,
E se essa restauração deu certo ao longo da sua vida, você colocará em prática isso nos momentos de dificuldade. Quem sabe seja um momento para você analisar a sua vida, analisar a sua fé e perceber aonde ela está fundamentada. Não seja como uma criança que simplesmente despreza os conselhos, os princípios, as orientações do seu pai e da sua mãe. Seja como uma criança que coloca em prática tudo aquilo que ouviu de conselhos, aquilo que viu dentro do lar do seu pai e da sua mãe. Seja como essa criança que coloca em prática os princípios e os conceitos do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua reflexão, e não só essa reflexão dominical, mas que o Senhor abençoe a sua vida, para que você esteja pronto, prudente, preparado para esse grandioso dia que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, esperamos, que é um dia onde nosso Senhor e Salvador voltará e nos levará para junto dele, no mundo onde não existirá mais dor, mais sofrimento, porque nós estaremos plenos na presença do nosso Deus. Por isso, depois que nós orarmos, depois que nós recebermos a bênção, eu quero convidar para que você ouça essa canção, reflita sobre ela e faça dela uma canção que vai acompanhar você ao longo desse domingo e ao longo dessa semana. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nós agradecemos imensamente ao Senhor pela palavra que nós podemos ouvir na manhã de hoje. Mesmo distantes uns dos outros, mesmo com tantos sentimentos, mesmo com medo, mesmo com o desprendimento de tantas coisas, nós queremos nos colocar na Tua presença, ó Deus, esperando que o Senhor cuide de nós. Que nós sejamos prudentes, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que nós estamos enfrentando e para aquilo que nós ainda enfrentaremos. Desta forma, querido Deus, nós entregamos tudo aos Teus cuidados, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E assim que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você e continue com você hoje e sempre. Um abençoado domingo para você, para a sua família. E aí sim, né? Sua família, você pode dar um abraço, você pode, aperto de mão não, né? Dá um abraço aí em quem está com você, na sua família, na sua casa. E assim nós encerramos esse momento de culto e reflexão aqui, mas esse culto ele é colocado em prática adiante, aí aonde você está. Não esqueça, esta semana, quinta-feira, 20 horas, no nosso canal do YouTube, uma live, uma transmissão ao vivo do nosso estudo bíblico, então, dessa semana, tá certo? Eu espero você, quinta-feira, 8 horas da noite. Um grande abraço, que Deus assim o abençoe, fique com essa próxima canção e reflita sobre ela. Até mais. Meu ser, eu irei cantar, santo é teu nome.
é teu nome, Pai. Um Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu